Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Que Hugo Podcast. Antes de mostrar a convidada especial de hoje, eu quero falar da Vox-TU, que é a escola de oratória, a maior e melhor escola de oratória da América Latina, da qual sou um professor de oratória. Para você? Então você pode se matricular no curso Intensivox ou no Academy ou no Oratória Master. Basta você entrar aqui no Instagram da Vox-TU, que é a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Então, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Você vai perder o medo do microfone, isso eu tenho certeza se você fizer a Vox-TU. E hoje eu estou aqui nos estúdios da Calça Justa. Um maravilhoso estúdio, bela iluminação, belo equipamento. Parabéns ao pessoal do Calça Justa, que é um podcast maravilhoso também, que cedeu os estúdios para o Tchau Que Hugo Podcast de hoje. E você ainda não compartilhou esse episódio, compartilhe a partir de agora. Você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso a partir de agora. Se inscreva, ativa o sininho de notificações também e dê um like nesse episódio, porque você se der dislike, esse seu dedo vai apodrecer, vai cair e você jamais vai comer sushi na sua vida. Boa, não dá dislike. Não é? Não dê dislike. Bom, a minha convidada de hoje eu conheci nas noites. Calma que a gente vai explicar. Calma. Eu conheci nas noites como... Na minha época era crooner. Você lembra dessa palavra crooner? Não. Não lembra de crooner? Era crooner, era vocalista da banda. Certo. Crooner. E conheci nas noites tocando. Qual foi a banda? Eu acho que na época eu cantava em orquestra, estava Qual me era? formando. Eu cantei em algumas orquestras. Fernando Borges? Banda Baile. Deixa eu ver, Super Hora não, era Universal. A Universal do Isso, Lúcio Azevedo. Isso. Tá. Gente, é o seguinte, mas hoje ela é delegada da Polícia Civil. Tenho o prazer de bater um papo agora com a delegada Tereza Nogueira, que a gente vai falar sobre o seguinte: case de sucesso. Isso aí. Por que chegou até delegada? Qual foi a relação? Qual foi o tempo que você passou? Como passar num concurso tão difícil como de delegada da Polícia Civil? Mas eu falei de música. Tereza Nogueira, quem é da sua família que canta? Hugo. Ninguém. Só ela. Bem, gente, antes de tudo, um prazer enorme estar aqui com Obrigado, você. delegada. Tava morrendo de saudade, Hugo. Então, um Jura? beijo para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Massa. Quero dizer dessa satisfação. Você sempre me recebe com muito carinho, então. E essa voz, essa voz grave, hein? Essa voz grave. Isso acordando o bandido, hein? Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, Levanta. não. Não é brinquedo, Sim, vamos lá. Bem, na verdade, a música entrou na minha vida. Eu sempre quis cantar. Na minha infância, eu tinha essa dúvida, na verdade. Quando eu era criança, eu tinha dúvida se eu ia ser do direito, se eu ia cantar, porque eu gostava de cantar nas horas vagas, eu gostava de cantar na casa dos amigos, eu cantava no chuveiro. Eu era uma criança que cantarolava sempre, me metia nas danças da escola, tudo que era apresentação, eu queria estar no palco cantando, dançando, fazendo tudo isso. A vontade de fazer direito foi uma coisa que foi se tornando cada vez mais forte. Minha família passou por uma separação muito difícil. Eu sou sertaneja, nasci onde? em Petrolina. Petrolina. Pois é, sou ali do meu Rio São Francisco. Minha família é da roça, uma família bem humilde. E na separação dos meus pais, que foi uma separação muito difícil... Tu tinha quantos anos na época, tu lembras? 11 anos, quando eles se separaram. Eita. Foi um grande desafio. Pré-adolescência. Para minha família. Isso. A gente tinha uma vida bem estruturada, como pessoas pobres, mas a gente tinha uma estrutura. Mas com a separação, que foi muito difícil, a gente passou a viver com muita dificuldade. E aí nós viemos embora de Petrolina para a região metropolitana do Recife, como eu costumo dizer, com a mão na frente e outra atrás, né? Puxando a cachorrinha. Puxando a cachorrinha. A gente não tinha nada, né? A não ser minha mãe e meus irmãos, éramos
Os 4. Foi um momento bastante desafiador. Sei. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos eu tive que trabalhar para poder colaborar com a divisão de despesas da nossa casa. A gente passou fome, muita dificuldade. Que isso, cara. Foi uma história bem difícil na época, mas eu nunca perdi a esperança, assim, de ter um futuro melhor. Minha mãe dizia para mim, filha, olha, filho de pobre tem que estudar. Só pra gente fazer uma... O teu pai ficou em Petrolina. Ficou em Petrolina. Teu pai ficou em Petrolina, vocês Isso. vieram. Ah, E só pra... viemos minha mãe e meus ok. irmãos. Ok. Eu tenho uma irmã com uma deficiência auditiva, veio eu, minha irmã, meu irmão, que agora é falecido, e minha mãe. Sei. E a gente, nesse momento, nesse cenário de muita dificuldade, de muita pobreza mesmo, a gente nunca perdeu a esperança. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito resiliente, muito temente a Deus. E ela me criou com essa convicção de que, como filha de pobre, eu tinha que estudar para ser gente, Escola né? pública. Isso. E aí fui para a escola pública. Naquela época tinham muitas greves na escola pública. Eu passava o dia trabalhando, pegava 2 ônibus para voltar do trabalho, Caraca. já com 14. Chegava na escola, não tinha aula na maioria das vezes, então eu ficava na biblioteca estudando, com aqueles livrinhos velhos da biblioteca. Estudava bastante e eu dizia, e a partir daquele momento eu decidi que eu queria ser delegada de polícia, porque eu dizia que eu tinha que estar perto das pessoas. Como é? Peraí. Aos 14 Aos 14 anos eu decidi. Isso. Não, você colocou na cabeça que ia ser delegada. Isso. Com 11 anos, eu comecei a pensar, na separação dos meus pais, eu já comecei a pensar que eu tinha que fazer algo que fosse contra a violência, que eu tinha que ter uma profissão que eu pudesse estar perto das pessoas. E aí eu comecei a pesquisar, e aí veio que direito era um caminho, e aí no mundo de direito eu comecei a pesquisar profissões, e aí eu vi que a polícia é a primeira porta de entrada, né, daquelas pessoas mais vulneráveis à violência. Gente, como é que uma pessoa com 14 anos pensa em ser delegada, gente? Isso mesmo. Eu nunca quis ser juíza, nunca quis ser promotora, admiro muito essas profissões. Sei que, inclusive, muita gente dizia, mas você vai ganhar mais, vai ganhar melhor, vai ter mais estabilidade, mais tempo de folga, de férias. Mas eu queria estar na porta de entrada da violência para estar mais perto dos mais vulneráveis. Beleza, vamos lá. Aí tudo isso aos 14 anos, Aos tá? 14 Aí anos. estudou no colégio público, ok, vamos lá para fazer a cronologia certinha. Isso. Aí Terminei terminou os estudos. na escola pública. Ah, beleza. Aí fez o ensino médio na época, Fiz né? ensino médio. Era ensino médio na época já? Isso. Passou no Terminei. vestibular. Passei, no primeiro ano eu não passei, Levou terminei. pau. Foi. Terminei os estudos, fiz vestibular para federal, não conseguia passar, só queria fazer federal, porque eu dizia não tem condição dinheiro, né? de pagar uma universidade particular. E aí, na segunda tentativa, estudei muito para federal, e aí eu fazia algumas cantorias, dava aula particular para algumas pessoas para poder ter um dinheirinho e pagar algum cursinho. Aí fiz cursinho, e aí fiz a prova da federal e da católica. Na católica, e aí na época eu tinha meu primeiro namorado que pagou minha inscrição, eu dizia, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para pagar a católica, você vai fazer porque você estuda muito e se não der certo na federal, você vai entrar na católica. E tu entrou na? Eu entrei na católica. Mil e pouco. Pagamos a primeira mensalidade e eu chorava aos prantos, não vou ficar aqui, eu não entrei por 2 décimos na federal. Ô, Tereza, na época não existia esse negócio de fiéis. Não, Existia- até existiam algumas bolsas. Só que, assim, curso de direito bom, todo mundo dizia, ou você faz Na Unicap? Na Unicap, ou faz na Federal. Então, quando veio a possibilidade de pagar a primeira mensalidade, eu disse, ok, se eu não conseguir uma forma de pagar a segunda, eu vou sair, vou tentar de novo a Federal. Caraca. E aí foi quando eu recebi um presente. Na primeira semana de aula, eu rodei aquela universidade atrás de bolsa. E aí tinha a possibilidade de alguns fundos, mas era um pouco mais demorado. E eu bati numa porta chamada... acho que era algo comunitário, sessão comunitária, era algo assim. E lá tinha a possibilidade de eu fazer curso, ou de eu fazer um teste para música, para cantar. Para cantar ou para... loucura. Juro por Deus. Professor Armando da Costa Carvalho, quem fez direito na Unicap, conheceu ele. Era um excelente professor, mas extremamente exigente. E ele era um maestro, na época existia o MPB Unicap, que era bem famoso. Isso. E aí eu fiz o teste para o MPB Unicap. O MPB Unicap
praticamente não tinha cantoras com vozes graves, acho que na época só tinham 2. E aí, quando eu fiz o teste, ele se encantou, eu só sabia cantar, minha gente, 3 músicas nessa época. Essa aqui era a verdade, fiz o teste. Parabéns pra você. O que mais? Era uma música de Caetano na época e uma música de Maria Bethânia, que eu me lembro que eu cantei a de Maria Bethânia, aí ele se encantou, disse... E aí só foram 3 pessoas aprovadas nesse teste e eu fui uma das 3. Isso é um plano de Deus, né? É um plano de Deus. Impressionante, gente, cara. foi incrível. Eu recebi a bolsa no mesmo mês. No mês seguinte, eu não paguei mais nada na Universidade Católica. Sou muito grata. Fui bolsista lá com muito orgulho. Então, eu ficava fazendo os ensaios da música. Depois, eu consegui um outro projeto dentro, o Projeto Memória. Depois, consegui fazer iniciação científica. Então, eu comecei... Aí, eu dava aulas particulares, ganhava um trocado com iniciação científica para estudar e ainda cantava, né? E ajudava em casa? E ajudava em casa. Financeiramente? Com certeza. Fui eu que botei o telefone lá em casa, eu pagava a conta do telefone, eu pagava minhas passagens de ônibus, eu lanchava uma pipoquinha todos os dias, era meu lanche na faculdade. Mas delegada Tereza Nogueira, vamos lá, aí se formou. E aí eu me formei. Direito. Isso mesmo. Pela direito. Unicap. Pela Unicap. Ok. Isso. Fez o AB? Fiz OAB, porque... Não, passou na primeira vez? Passei na primeira tentativa mesmo, mas nunca tirei a carteira, porque logo depois eu passei no concurso de delegada. Calma, que ela já está querendo... Vai, bebe uma aguinha. Vamos tomar bebe uma aguinha. Ela já está querendo chegar no concurso. Não quer... Mas aí, paralelo a isso, antes de fazer o concurso da polícia... Você começou a cantar nas bares. Sim, eu já cantava. Isso? Na época do MPB, eu cantava na faculdade. E aí foi quando eu comecei a cantar em Manda Baile. Paralelo ao MPB Unicap. Eu fazia as duas coisas. Forró... Na Banda Baile eu cantava de tudo um pouquinho, até dance, muito enrolation, né? Porque aquilo não era inglês, era enrolation. Tu lembra? Cantava dance, axé, forró, o que tivesse eu cantava. A noite vai chegar, o pensamento está tão longe. Eu cantava dance queen, um agudo que eu me matava naquele agudo pra tentar chegar. Com essa voz tu não tinha esse agudo, não. Pelo amor de Deus. Tu chegava no agudo? Chegava em alguns agudos, era uma loucura, né? Rasgava a voz, me matava, né, pra poder cantar. Tereza, aí pronto. Aí a gente, direito ao AB, começou a ganhar um dinheirinho, que não era essas coisas, né? Músico não ganha essas coisas todas, a gente sabe disso. Olha, pra sair com as amigas era só água mineral que a gente tomava, não tinha direito a comer uma batata frita. Aí eu não sei se eu posso te perguntar, se você quiser responder também. Certo. Tá? Claro. Fica à vontade. Manda. Depois de todo esse percalço, essa via crucis que tu fez, sair de Petrolina, passar o perrengue que tu passou, conseguir uma bolsa, ajudar em casa. O teu pai soube de todo esse teu sucesso? Sim, sim. Me conta. Sim. Tu fica à vontade. Não, fica à vontade. Meu pai, eu posso dizer, eu acredito e sinto que ele hoje tem muito orgulho de mim. Que massa. E de todas as coisas que aconteceram entre ele e minha mãe, acho que ele guarda alguns arrependimentos. No início foi muito difícil, a separação foi muito difícil, muito dolorosa. Ele teve muita dificuldade também de aceitar, porque nós, os 3 filhos, quiseram ficar com a minha mãe. E aí, nos primeiros anos, ele mal falava com a gente, né? Contato muito pouco. Todos os anos eu dava um jeito de juntar uma graninha, pegar um ônibus e ir a Petrolina para ver meus primos, para dar um abraço nele. Ele tinha muito distanciamento. Até que um dia, já com 17, 18 anos, aí a gente teve uma conversa melhor. Ele me abraçou, chorou, né? Teve aquela conversa de perdão, de reconciliação. E ele hoje reconstruiu, tem uma outra família, tem uma filha, tem uma esposa, vive lá com a família dele. Vocês se dão super bem. Eu me dou bem, com a tua irmã. Eu vejo muito pouco, né? Hoje eu vou muito pouco a Petrolina. Sim, mas hoje a gente tem um telefone, tem um vídeo chamada. Hoje, graças a Deus, é uma relação completamente diferente do que era no início, né? Acho que esse momento de reconciliação e de perdão foi importante demais, até para me fortalecer como pessoa, como mulher, como filha, né? Ele veio na
tua formação de delegada? Não. Não ele veio? nunca veio. Sou eu que vou. Hoje vou bem menos do que antes, porque hoje eu tenho uma vida muito mais ocupada do que antes. Mas sempre que eu vou, eu faço questão de vê-lo, de dar um abraço, de estar lá, de ver minha irmã, dar um abraço nela, ver a esposa dele também abraçá-la. Como é que tá a mamãe? Minha mãe está bem. Minha mãe tem alguns problemas de saúde. Minha mãe teve uma vida muito difícil. Minha mãe morou na roça. Minha mãe tinha um sonho de ser médica, de fazer universidade. Ela não realizou. Então, minha mãe também alimentou muito dos sonhos dela através de mim. Ela queria que eu fosse médica, né? E eu dizia, mãe, olha... Não tenho esse dom. Faculdade eu vou fazer, mas vamos escolher uma outra. Eu quero ser delegada de polícia. Eu queria ajudar as pessoas. 14 anos. Não é? Muito louco, né? Rapaz, que coisa... Mas essa missão, eu tinha certeza. Assim, depois, eu acho que o ponto culminante foi a separação dos meus pais. Foi quando eu decidi que a música, que a arte ficaria no meu lado B e que meu lado A realmente seria estar na linha de frente do combate à violência, principalmente a favor dos mais vulneráveis. Bom, chegamos ao concurso agora. Chegamos ao concurso. Primeira vez que fez o concurso, passou na primeira ou foi numa lista da segunda chamada? Eu passei no primeiro concurso que fiz aqui em Pernambuco para a polícia. Entrei na segunda turma, mas passei. Um ano depois de formada, eu fiz a prova da OAB, passei. E logo em seguida eu fiz a prova da polícia. Foi em que ano? Foi em 2006 o concurso da polícia. Eu tinha 1 ano de formada. 2006, cara, muito 2006. Eu tinha 1 ano de formada. Hugo, eu estudava, eu dormia 3, 4 horas por dia. Eu estudava feito um bicho. Porque eu achava que, como eu vim de escola pública, eu tinha muito isso. Eu achava que eu tinha uma deficiência muito grande no meu ensino médio. Então, eu queria dar conta do tempo e eu queria estudar tudo que todo mundo que tinha vindo de uma boa escola tinha estudado, né? Então, e na própria faculdade, como eu fiz a faculdade inteira trabalhando, eu ficava pensando, não, quem fez a faculdade inteira estudando sabe muito mais do que eu. Então, eu tenho que dormir menos e estudar mais para compensar. Redobrar. E aí eu fiz essa compensação em meus estudos para poder dar conta. 1 ano depois eu estava fazendo a prova da polícia, fui aprovada na primeira fase, fui aprovada também na prova do Exército, porque aí eu fiz uma prova para oficial temporário do Exército. R2. E aí eu passei nas duas coisas na mesma época. Então o tempo que eu fiquei no Exército foi esperando o concurso da polícia, ser chamada no concurso da polícia. Foi CPUR? Não, porque como eu era oficial, técnico temporário e era da área jurídica, eu fiz uma seleção diferente pela região militar, pela 7ª região militar. Sim, mas aí foi o quê? Oficial técnico temporário. Para oficial, aspirante. você entra como aspirante, isso mesmo. Eu sou R2. Então somos dois. Então aí... Beleza, aí passou esse tempo no Exército, aí a polícia te chama. E aí, 3 anos depois, eu passei pelas 5 fases da polícia. Físico, como é que foi? Foi bom? Foi, porque eu já estava Fez barra? Barra? Fiz barra. Para mulher era só suspensão de barra, não era flexão de barra. A corrida, fiz tudo, deu tudo certo. Passei no teste psicológico, na prova subjetiva. De primeira? Prova objetiva. De primeira, já pensou, Hugo? Isso é fake. E até eu estou lá, ó. Até eu estou lá. É fake, Dizem que ainda tô boa da cabeça. Sim, vamos lá. Aí, depois de quanto tempo foi chamada... Para o concurso da polícia? Não. 3 anos depois. 3 anos depois foi chamada para fazer os testes? Não, durante os 3 anos eu fiz as 5 fases, né? E aí fui nomeada, né? Aí foi... fez o curso de tiro, aquelas coisas. Tudo bem. Academia de polícia. Era em Paudalho. Não, Academia de Polícia Militar é em Paudalho. Da Civil é ali na... É aqui na Tobias... Eu sei. Tobias Barreto, não? Não, eu sei qual é. Eu sei. Ali perto da Rua do Sossego? Isso, por Rua trás. Tabira. Rua Tabira. Antes de chegar o Corpo de Bombeiros, ali na João de Barro. O nome da rua. Massa. Aí, qual era a especialidade? Primeira delegacia que pintou na tua vida? Hugo, tu acredita? Eu fui parar no narcotráfico.
DENARC? DENARC. Por quê? Porque quando terminou minha turma, terminou minha turma, isso é muito curioso. Eu ainda estava no Exército e se eu tomasse posse logo depois da academia de polícia, eu ia perder minha indenização do Exército. Então eu pedi prorrogação de posse para poder receber minha indenização. Então nessa prorrogação de posse, eu fui a última a tomar posse na minha turma. Como eu fui a última, todas as delegacias, ó, coisas lindas ali. Todas as delegacias já estavam lotadas por delegados. E aí, na capital, o que tinha vaga era narcotráfico. E tu não entendia nada? Não, de narcotráfico não. Nada, mas né? como eu era... Como Tu não sabia nem que era cocaína, né? Não, eu nunca tinha visto. Se botasse AS e cocaína, tu não sabia nem diferenciar, né? No Exército, agora, como eu vinha do Exército e eu era muito operacional no Exército, eu fiz curso de Caatinga, fui destaque no Exército, fui destaque como atiradora, fui destaque no curso de formação do Exército. Lá tu usava uma 9mm no Exército? Lá eu usava 9mm, hoje eu uso .40. Uma .40, Taurus. Isso, Taurus. Ainda é a Taurus. Ainda, né? A minha ainda é a Taurus. Ela adora travar. Ó. Mas vamos lá. Vê só. Aí, DENARC. É barra pesada. O DENARC foi barra pesada. DENARC e DHPP, que é de homicídio, são as delegacias. Foi barra pesada. Olha, quando eu entrei no DENARC, tinha dia que eu chegava para trabalhar e, de repente, eu era convocada para uma operação no interior. Então, eu chegava para trabalhar sem saber que eu ia para uma operação. Aí, eu ia para o interior. De lá, eu ia para um outro... Às vezes, eu ia para Caruaru, para um briefing em Caruaru, e de lá ia para uma outra cidade, que eu também nem sabia qual era. Então, eu ligava do caminho para minha família, para meu esposo. Amor, tô indo para uma operação no interior, sigilosa. Então, não podia dizer para onde estava indo. Então, eu ia me embora para o interior. De lá, eu ia para um outro lugar. Teve a operação de eu chegar quase 48 horas depois com em casa. Prisões em flagrante, tudo. Prisão em flagrante, por tráfico de drogas, homicídio. A gente só sabia quem ia ser o alvo quando a gente chegava lá. Tá, essa não era a tua parada, DENARC. Tu não queria isso. Não era, lógico, mas eu tava empolgada. Lógico, tinha acabado de entrar na polícia. Pô, faço vida tudo. do Exército. Hoje no Exército eu atirava de fuzil, metralhadora. Eu fiz curso, usava aquela lente para poder atirar no escuro, né? Eu fazia tudo que era curso no Exército, então eu adorava aquilo ali. Que massa. Então eu disse, não, eu vou sair de lá chateada, porque eu queria ficar mais. Mas quando eu saí, que fui transferida para São Lourenço da Mata na época, e aí eu fui para trabalhar com homicídio em São Lourenço da Mata. Aí foi para uma outra escola. DENARC e homicídio logo em seguida. Homicídio de cara. Rapaz, de cara. Quem gostava de você na polícia? Eu tô pensando. Quem é esse cara que gostava tanto de mim assim? Sim. Ô, Tereza, mas eu acho, pelo pouco que eu te conheço, nem a DHPP, nem DENARC tem a ver contigo. Não tem nada a ver contigo pela tua personalidade. Isso mesmo, não tinha. Quando você fala, não, eu queria sempre estar na linha de frente, essa não era a tua linha de frente. Não, essa não era a minha linha, não. Não era meu fronte de batalha. Não, com certeza, pelo pouco que eu te conheço, né? Que a gente se conhece há pouco tempo. Eu te conheci, eu acho que na época do Balanço Geral, não sei. Que eu fazia o Balanço Geral. Mas qual era o teu sonho de estar na polícia? Em que sentido? Qual é a delegacia? Qual é a ação que tu queria fazer na polícia? Bem, quando eu fui para São Lourenço da Mata, e aí logo depois eu virei titular, eu comecei a usar a minha expertise da narcotráfico para fazer um trabalho de conscientização contra as drogas. Aí, tá vendo? E aí eu fiz um programa, que era o Exercício da Cidadania Longe das Drogas, mandei o projeto para a SDS, pedi autorização para uma vez por semana eu visitar uma escola pública de São Lourenço. Eu fiquei 1 ano em São Lourenço, saí com voto de aplauso. Eu visitei todas as escolas públicas de São Lourenço da Mata. Dando palestra. Dando palestra de conscientização sobre drogas. Então, foi um trabalho tão bacana. Ia eu e normalmente 1 ou 2 policiais comigo. Quando eu ficava lá fazendo a apresentação, a equipe sempre interagia com os meninos, com os adolescentes, com os professores. Foi uma época que a gente fez muita apreensão de droga, porque onde a gente ia informante.
Porque a gente começou a desenvolver essa aproximação da Polícia Civil com a comunidade. Então, todo mundo nas escolas, né? As peças-chave tinham o telefone da minha equipe, tinham o telefone da delegacia, as diretoras tinham o meu telefone, os professores tinham o meu telefone. Então, eu não passava 2, 3 dias sem fazer uma apreensão de droga, porque as informações chegavam em tempo real. Então, a gente dava muita batida certa para fazer flagrante. Então, eu fiz esse projeto, visitei todas as escolas, saí com voto de aplauso. E quando eu saí da cidade de São Lourenço da Mata, pronto, o ano passado, eu ainda recebi uma homenagem em São Lourenço da Mata, quase 12 anos depois que eu saí de lá, uma homenagem na Câmara dos Vereadores, pelo trabalho que eu fiz há 12 anos atrás em São Lourenço, nas escolas públicas, que é uma outra paixão. Deixaste um legado, né? É uma paixão, assim. Eu fui estudante de escola pública com muita honra. Tenho muito orgulho de ter saído da escola pública e ter construído uma família. Hoje poder dar uma boa educação. A escola pública em outra situação, dando aula. E nunca mais parei, porque depois que eu fiz esse circuito lá de conscientização sobre drogas, eu fui transferida para o DHPP em Recife. Passei um tempo no DHPP lá, na época o DHPP era na Imbiribeira, depois foi para o Cordeiro. Foi logo na transição. Isso. Quando foi para o Cordeiro, fiquei lá um tempo. E aí de lá eu caí de paraquedas na Delegacia da Mulher. Aí pronto. Aí chegou no reinado dela. Aí chegou no reinado da doutora delegada Tereza Nogueira. Isso. Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Foi um grande desafio na minha vida. Eu acho que foi a delegada que deu mais entrevista na mídia de rádio e TV, foi Tereza Nogueira. Eu, quando fazia o Balanço Geral, quase todo dia estava delegada lá. Pois é. Impressionante. Pois é, e não era só no teu programa, né? Do Cardinal, TV Jornal com Fábio, todo mundo. Olha, as produtoras, que eu não vou nem dizer o nome de algumas, né? As produtoras da TV Jornal já mandavam WhatsApp diretamente para mim, doutora, desculpa, olha, mas essa semana que bom, vamos ver se a gente faz. E foi muito bacana, porque assim, a gente fez tanta entrevista também conscientizando sobre violência contra a mulher, que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz muitas entrevistas falando do combate, mas focando na prevenção, na conscientização, esclarecendo mulheres, informando, despertando consciência, dando esse start de você pode sim sair da violência. Então, tudo mudou para mim. Sempre não sei como é que tu vai me responder. Eu sempre avisava no Balanço Geral o seguinte: a mulher, quando apanha do companheiro, do marido, do namorado, a maioria vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, um TCO, que é o primeiro passo. Ok, beleza. Depois de 2, 3 dias, a própria mulher vai na delegacia para retirar a queixa. E não é retirada, não é isso? Isso. O processo segue. O termo não é exatamente esse, tecnicamente, né? Mas por pressão, às vezes não é que a mulher que quer ir lá na delegacia retirar a queixa. É a própria família da mulher que apanhou. E às vezes do próprio agressor também. Deu uma chance para ele. Não acontece. Sei. Delegada. Acontece. Aí que eu quero perguntar para a senhora agora. Face cara a cara. Cara a cara. Quando você apanha a primeira vez, é a hora de largar? Ou tem essa tal da reconciliação? Olhando para mim. Sim. Vamos lá. Na vida real. Na vida real, as mulheres, muitas delas, terminam se reconciliando depois de uma agressão verbal, depois de uma violência psicológica, física, até sexual, patrimonial. O que acontece? As mulheres vivem um ciclo de violência, que isso é estudado cientificamente. Lenore Walker tratou disso como ninguém, e hoje a gente fala sobre isso abertamente nas delegacias. Existe um ciclo da violência pelo qual as mulheres vítimas de violência passam. Que não necessariamente uma mulher vítima de violência sabe que é vítima de violência. Tem a consciência de que aquilo que ela vive é uma violência. Porque a violência é muito naturalizada em nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, o que acontece? Começa com um ponto de tensão.
Vou dar um exemplo. Uma mulher começa um relacionamento, aquele homem é maravilhoso, é perfeito, é o sonho da vida dela. Tudo que ela sonha no homem, ele representa. Eles estão naquela fase da paixão e do encantamento. E aí, quando existe o processo de conquista, ele começa a dar sinais, por exemplo, de ciúme. E aí, um ciúme que começa ali, pontual, acolá. E aí, uma tensão começa a se formar, um ponto de tensão por conta desse ciúme. Essa tensão, ela vai aumentando, até que um dia a gente chega no momento o ponto de tensão evolui para um ato de violência, seja com gritos, seja com ofensas verbais, seja com empurrões, seja com tentativa de controle, cárcere privado, proibição de fazer um monte de coisa. Então, explode um ato violento. Quando esse ato violento, e aí depende do ato violento, acontece, essa mulher, na maioria das vezes, ela se resigna, ela se fecha, ela tenta processar aquilo, principalmente quando é a primeira vez. Ela tenta entender o que aconteceu antes de procurar ajuda. E aí é quando toda a pressão acontece. A pressão da família dela, a pressão da família dele. É quando ele se mostra arrependido e a gente entra na terceira fase do ciclo, que é o pedido de perdão. Quando esse pedido de perdão acontece, algumas vezes, ela acredita que aquele homem por quem ela se apaixonou mudou do dia pra noite. Está ali, ele mudou e ele vai voltar a ser aquela pessoa com quem ela se relacionou no início e ela perdoa. E aí, quando ela perdoa esse ato de violência, eles passam uma fase que a gente chama de lua de mel, que fica tudo ótimo, tudo muito bom, tudo é maravilhoso, ela acredita que ele voltou a ser o que era antes, só que ele não voltou. E aí ele volta a dar sinais de ciúme, volta a dar sinais de tensão, até que essa tensão aumenta tanto que volta para um ato de violência, o ato de violência volta para o momento de perdão, o momento de perdão volta para a reconciliação e esse ciclo pode nunca se acabar. Eu costumo dizer que esse ciclo pode acabar só com a morte dessa mulher por feminicídio. Então, o grande desafio, Hugo, é quando interromper esse ciclo. Algumas mulheres, que bom que hoje as mulheres estão se esclarecendo muito, estão se conscientizando, estão falando sobre isso mais abertamente. E muitas mulheres estão interrompendo esse ciclo antes que ele se forme. Algumas mulheres passam por um ciclo e aí interrompem no segundo. E outras passam por sucessivos ciclos, vão para a delegacia 10 anos depois do primeiro ato de violência, 20, 30, e outras morrem no meio desse processo repetitivo. E aí a sociedade julga muito, né? Mulheres julgam mulheres, homens julgam mulheres, porque muitas pessoas não entendem como essa mulher não sai desse ciclo. E a gente precisa acolher e não julgar. Porque quando a gente julga, a gente afasta essa mulher de uma possibilidade de libertação desse processo de violência. Quando a gente julga, a gente abre um campo de resistência, porque ela se fecha para você que está ali, está julgando ela. Ela quer ajuda, ela muitas vezes não sabe por onde começar, ou é tão doloroso esse recomeço, porque muitas mulheres que sofrem violência hoje, Hugo, viram suas mães sofrendo violência. Então, elas têm a violência naturalizada no seio da sua família. Aquele pai que ela amava agredia a mãe que ela amava. Caraca, então, às vezes, ela pensa assim, que isso é a forma de amar. E, às vezes, se o homem é um homem mais respeitoso e não tem explosões de violência, ela muitas vezes se questiona, porque ela aprendeu que o amor era uma coisa diferente. Então, é difícil e a gente tem que parar de julgar essa mulher, porque muitas vezes ela entra num processo de adoecimento emocional. E nesse adoecimento emocional, ela precisa primeiro de ajuda para entender o que ela sofre, para ela entender que ela precisa se libertar daquilo, porque ela pode ter uma vida fora da violência. E muitas chegam ao suicídio, que não aguentam a pressão psicológica, nada. Bom, delegada Tereza Nogueira, veja só, a senhora passou por DENARC, DHPP, palestras em escolas públicas contra as drogas, Delegacia da Mulher. E tu acredita que eu não queria ir para a Delegacia da Mulher quando eu fui enviada? Mas tu tem a cara disso.
Foi um mês, que foi um mês mais difícil. Minha gente, na minha vida, foi aquele mês. Um mês depois, foi, porque aquilo trazia... Com a fluidez que tu fala, não é? Parece assim que era o teu sonho. Não. Naquele momento, eu tive muita resistência, porque aquilo me trouxe muitas memórias e eu não queria olhar para aquele lugar. Foi um desafio muito grande. Mas um mês depois, eu estava tão apaixonada. Ainda chega a brilhar os olhos. Gente, mas eu costumo dizer... Fica brilhando os olhos. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E eu costumo dizer que eu fechei o ciclo da violência doméstica, porque eu consegui me especializar nas 3 áreas que a gente tem especializadas em Pernambuco, que é na violência contra a mulher, contra a pessoa idosa e contra crianças e adolescentes. Eu passei pelas 3 especializadas em violência doméstica. Então, eu costumo dizer que eu fechei o ciclo da violência doméstica. Então, eu tenho paixão por essas 3 linhas temáticas. Então, todo aquele desafio que eu vivi no primeiro momento, toda a resistência foi-se embora no primeiro mês e eu entrei nisso com uma devoção. Comecei a dar palestras de 2015 para cá, eu nunca parei. Então, hoje eu dou palestras nas escolas públicas de Recife, nas universidades de Recife, eu dou palestras nos órgãos públicos e eu faço isso naturalmente, gratuitamente, para quem me convoca para cumprir minha missão. Bom, eu vou pegar uma frasezinha, uma palavra que tu fala... Fechar o ciclo, não é isso? Isso. Você usou muito isso hoje. Foi. Fechar o ciclo. Você, hoje, é pré-candidata a vereadora da cidade do Recife. Isso. Aí a minha pergunta é a seguinte: você fecha o ciclo da polícia e por que está fechando o ciclo da polícia hoje para essa pré-candidatura, futuramente uma candidatura, a gente está na pré? Por que fecha o ciclo da polícia? Você acha que já não tem mais como ajudar o próximo dentro da polícia ou dentro de uma Câmara de Vereadores? É muito mais fácil conquistar galgar o que você quer na vida, ajudando as pessoas. Que pergunta complexa, né? Tu é fantástico, Hugo. Olha, esse é um processo de reflexão e eu vivi esse processo de reflexão mesmo. Eu costumo dizer que, na verdade, eu não estou fechando o ciclo da polícia, eu estou abrindo uma janela de oportunidades que pode dar muito certo, né? Eu tenho minha casa para voltar, né, em qualquer situação. Eu tenho muito amor também pela polícia e muita gratidão, porque tudo isso que eu me devocionei, toda essa minha missão, eu recebi e abracei dentro da corporação. Então, eu tenho muita gratidão à polícia por isso, porque me trouxe uma experiência que eu acho que nenhuma outra profissão na minha vida me traria a experiência, a riqueza que eu tenho hoje nessas 3 áreas. O que aconteceu? Eu me dediquei tanto de 2015 para cá, para esse fechar do ciclo da violência doméstica, mulheres, pessoas idosas, crianças e adolescentes. Eu me doei tanto a essas pautas. Inclusive, hoje faço mestrado na área de violência contra a mulher. Tenho esse objetivo de criar um núcleo de mediação e pacificação dentro da estrutura da Polícia Civil. Eu me doei tanto que, no ano passado, eu enfrentei, acho que o maior desafio nessa linha de frente da minha vida, que foi chefiar a maior delegacia da mulher do estado de Pernambuco, que foi a delegacia da mulher daqui do Recife. Passei 1 ano nessa delegacia, praticamente. Eu me doei de corpo e alma, eu chegava às 7 da manhã, eu ficava no almoço com a marmita quando dava, eu saía 8 e pouca da noite. Eu me devocionei muito e me entreguei muito. Foram muitos projetos, muitas solicitações encaminhadas, parcerias com instituições. Eu estava, como diz o sertanejo, esperançando, né? Eu tinha muita esperança de fazer uma modificação dentro do serviço público. Mas eu hoje reconheço as limitações do serviço. O serviço tem muitas limitações do ponto de vista estrutural. A gente vive desafios também do ponto de vista do recurso humano, desafios com essa possibilidade de abertura a outras instituições. Então, no final do ano, eu tenho esse hábito de fazer uma retrospectiva. Sempre no final do ano, eu olho para o meu ano e penso o quanto que eu
cresci, o quanto que eu evoluí e se meu saldo foi positivo ou negativo. Então, no final do ano, depois de tanta doação do meu esforço, eu olhei para trás e a imagem que eu tive foi a seguinte: o meu esforço não representou o impacto que eu gostaria que tivesse representado dentro da estrutura. A minha reflexão foi... eu esperava que o resultado fosse maior. Claro que minha chefe, maravilhosa na época, disse assim: mas Tereza, o seu resultado foi super positivo, o saldo é positivo. Mas eu... Saldo legal, tudo teu é positivo. Pois é. Eu quero entender, cara, como é que é isso. O que eu posso te dizer? A Delegacia da Mulher hoje, as delegacias são uma verdadeira... uma usina, né, para receber a violência. Nós temos índices extremamente alarmantes. Então, hoje, o nosso esforço não dá conta da demanda que nós recebemos. A demanda é surreal. Então, sabe aquela sensação no final do ano de, meu Deus, eu acho que eu estou enxugando gelo. Eu acho que eu estou chovendo no molhado. E esse a mais que eu estava dando, o impacto no final foi muito pequeno, na minha humilde opinião. E eu acreditava que poderia impactar mais. Então, no final do ano, eu cheguei para minha chefe e disse: chefa, vamos fazer o seguinte. Ela: mas o teu saldo foi positivo. Eu disse: eu sei que foi positivo, mas eu estava esperando um pouco mais. Então, vamos fazer o seguinte: eu quero ir para uma unidade menor, onde o meu esforço represente mais no resultado. Porque quando você está numa unidade menor, numa usina menor de violência, qualquer esforço, 1 hora a mais, 2 horas a mais, representa muito no resultado. E essa sensação eu não tive. Então, eu disse a ela agora, eu quero dar um passo para trás. Disse: eu quero ir para uma unidade menor. Foi para onde? Fui para a Delegacia da Mulher de Jaboatão. E aí, 2 meses depois, eu achava que estava lá na moita, quietinha, né, na minha. Veio de novo esse convite, que na verdade já tinha vindo em 3 eleições. Eu tinha muita resistência, eu confesso que a resistência era muito mais minha, muitos preconceitos, porque a política também afasta muita gente séria. A política, ela criou uma imagem muito negativa nas pessoas, algumas coisas da velha política que ainda trabalha com uma estrutura ultrapassada, com corrupção. E eu tinha muita resistência, então das outras vezes eu disse não aos convites com muita facilidade, muito rapidamente. Sim, mas aí eu te pergunto, tu achas que mudou? O que? A política dessa que você falou, de corrupção, de sabe, descrédito da população, etc e tal. Aí, por isso que eu vou entrar. O que falta é a gente dar uma limpeza e trazer gente com fôlego, gente nova, gente que queira participar da vida das pessoas, ajudar as pessoas e no fronte, não estou falando de polícia, fronte é ir a campo, conhecer a necessidade do povo. É isso que está precisando, é sair dessa bolha. Eu acho que você, outras mulheres, gente, sangue novo, é a gente que está precisando disso. Você está vendo a velha política, o que é que está acontecendo hoje nesse país. O resultado dela, né? Vê o resultado. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que você não esqueça o que você fez pela polícia. Você diz: não, acho que não consegui. Não. Desculpa, mas eu discordo. A mídia hoje, eu conheço muita gente de mídia, televisão, de rádio, que fala da delegada Tereza Nogueira como uma das melhores delegadas de polícia. Isso não sou eu que estou falando. Obrigada. São pessoas que falam. Fico feliz em ouvir isso. Mas você sabe disso. Você sabe disso. Que é público e notório. Tá aqui, eu acho que tem uma jornalista aqui, tem um Frank aqui, etc. Tal. Bom, caso seja eleita, qual é a tua primeira medida? Vamos lá. Entrando naquela Câmara, sabe? Você sabe que quando entrar na Câmara, eu vou dar não sei se eu posso dar um conselho. Você tem que entrar desarmada. Não é desarmada de revólver. É desarmada de tudo. Isso. Tem que chegar lá, ó.
desarmada, Peito aberto, espírito limpo. Isso. É, isso E mesmo. tu sabe que é difícil. Sei, eu sei. Eu queria começar respondendo sua primeira pergunta. Vamos lá. Se a política mudou. Eu quero acreditar que a política está começando a mudar, porque algumas pessoas estão entrando, poucas ainda, na minha opinião, Eu acho também. com um pensamento diferente. Mas o que mudou mesmo foi essa que está aqui falando com você. Eu mudei completamente. E eu entendo quando você diz que, não, Tereza, sua contribuição foi grande. Eu entendo e eu acho que meu saldo foi positivo. O que ele não foi positivo o suficiente para aquilo que eu acreditava que podia contribuir. Eu tenho um espírito muito inquieto, Hugo. Sempre fui uma inquieta, um espírito transformador. Então, eu sei que eu transformei um pouco aquela unidade, eu sei. Mas eu sei Muito. que bom que você acha que foi muito. Eu fico feliz, viu, minha Mas gente? eu trabalhei 5 anos com polícia. Que bom, eu fico feliz que você diga muito, porque na minha opinião, o esforço que eu despendi era para ter tido um resultado ainda mais positivo do que nós tivemos. Aí talvez minha expectativa era que fosse muito alta, porque eu tenho esse espírito inquieto, eu tenho uma necessidade de transformação. Eu não sei fazer nada por fazer, eu não faço nada para encher linguiça, eu não faço nada para dar resposta a vocês, se não fizer sentido para mim. Eu só faço aquilo que eu acredito. E naquele momento, eu acreditei que eu podia fazer mais. E eu acreditei que eu estava vivendo algumas amarras que não me permitiam fazer mais. E sabe quando você olha para a estrutura e diz assim: eu preciso estar do outro lado na mesa de decisão, porque eu estou do lado errado, eu estou só na execução, e eu preciso estar do lado da mesa de quem decide quais políticas públicas a gente vai ter a favor das pessoas. Nesse momento eu tive certeza. Então, eu dei o passo para trás e fiquei na minha, matutando sobre isso. Mas quando o convite veio de novo, eu disse não. Eu cheguei para minha esposa e disse assim: não é possível. Ou as pessoas estão vendo algo em mim que eu não estou enxergando, ou isso tem a ver com esse processo que eu estou de mudança dentro de mim. E aí eu fui ouvir o que a política tinha para me dizer pessoalmente, face a face, olho no olho. Não foi mais assim, por telefone: olha, muito obrigada, obrigada pela consideração, pela possibilidade, por ter pensado em mim, mas eu não quero. Não foi assim. Eu só quero deixar bem claro que eu acho que para não ficar nada no ar, que nós temos grandes políticos, grandes vereadores que lutam pela cidade. Temos. Como temos péssimos jornalistas, como temos péssimos nós médicos, temos honrosas personalidades em todas as áreas. Em todas as áreas. De fato. Tá? Mas o que eu falo é mudar a mentalidade. Coisa nova, gente nova, com perspectiva. Também acho. É isso que eu estou falando. Arejar, a política tem que arejar. Tem que arejar. Com mente fresca. Pronto. E com vícios ruins para lá e novos hábitos para cá. Tá. A gente tem que adotar novos hábitos na política. Então, volto a repetir. Você sabe que você vai deixar de ser autoridades. Na delegacia, quem manda é o delegado. Isso Na mesmo. igreja, quem manda é o padre. Lá, você vai ter como várias autoridades votando o rumo do povo recifense. Você já imaginou isso na tua cabeça? Tu olhar para um lado e dizer: eu tenho que depender do voto dele para focar o meu projeto. Já pensaste nisso na tua vida? Já pensei nisso. E eu fico... Onde eu vou para falar sobre isso, eu esclareço às pessoas que eu quero trazer projetos que só não depende de você, mas que não depende só de mim. Isso então, aí, eu vou cumprir minha missão. E essa devolutiva eu quero dar para as pessoas, para que as pessoas conheçam o processo. Porque... Hugo, pasmem, muita gente não sabe o que um vereador faz. E as pessoas precisam saber o que um vereador faz para poder cobrar dele o exercício da função que ele prometeu executar. E não cobrar dele aquilo que ele não pode fazer. Porque, pasme, alguns prometem fazer coisas que não podem fazer. Não está na alçada deles. Não está na alçada de atribuições. Isso. Então, um dos meus papéis vai ser esse: esclarecer.
seja quem votou em mim, seja quem não votou, sobre o papel de qualquer vereador dentro da Casa Legislativa. E o meu papel, eu digo a todos, eu vou trazer projetos, e eu quero trazer projetos impactantes para a cidade do Recife. Esse compromisso eu tenho com as pessoas, mas antes de tudo comigo. Porque eu construí uma reputação e eu não vou esquecer da minha reputação e da minha história, porque entrei na política. Eu tenho uma casa para voltar a qualquer momento, eu sou concursada. Eu não estou entrando na política porque preciso de dinheiro. Eu não estou entrando porque preciso de um emprego. Eu tenho meu emprego. Eu pago minhas contas. Eu estou entrando porque eu tenho uma missão de vida e entendo hoje que essa missão de vida pode ser melhor desempenhada em uma outra esfera. Que numa outra esfera eu posso ter mais abrangência, eu posso representar mais as pessoas e ser a voz das pessoas. Tem uma frase que eu estou dizendo muito: o melhor para nós é escolher a nossa voz. Tá aí, então, tá na mesa. Tá na mesa. Joguem as cartas, né? E vamos ver quem vai ganhar o jogo. A gente torce que você ganhe o jogo, que você ganhe esse jogo. Bom, galera, conversei aqui com mãe, esposa, delegada da polícia, ex-exército brasileiro, Isso! Pré-candidata. Eu não sei quando essa entrevista vai ser para a semana, eu acho que já é candidata, porque já vai ter a convenção quando entrar essa entrevista no ar. Candidata a vereadora pela cidade do Recife, do Partido Novo. Isso mesmo. A gente conversou aqui, muito obrigado pela tua entrevista. Gostou do papo? Adorei. Foi bom? Como é que a gente não gosta de um papo com você, informal. Hugo? Super informal. Você consegue fazer a gente refletir sobre... Traz coisas e questões muito interessantes e provocativas. Tem tudo a ver comigo. Então... boa sorte para você. Muito obrigada. A gente espera se encontrar em breve. Vamos nos encontrar em breve, se Deus quiser. Em outra esfera. Em outra esfera, se Deus quiser. Conversei com a delegada Tereza Nogueira. Mas eu posso falar do meu Instagram para as pessoas me conhecerem melhor? Por favor, minha gente. Atenção, produção, bota o Instagram da delegada aqui. Gente, eu sou pré-candidata e, naturalmente, o momento de buscar esse apoio e as pessoas é outro. Mas, nesse momento, eu posso divulgar minha rede social, até para as pessoas conhecerem as minhas bandeiras. Delegada Tereza Nogueira. Tereza com Z ou com S? Tereza com Z, minha gente. Porque tem Tereza com S. Com certeza. Delegada Tereza com Z. Isso. Nogueira. Segue lá a delegada. Segue lá, conhece nossas bandeiras, conhece tudo que a gente está fazendo, andando pela cidade do Recife, que a gente está, inclusive, com uma série bem interessante, que é a série Chama Delegada. Você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram. Lá na bio. Deixar seu telefone, telefone e nome, e a nossa equipe entra em contato com você. A gente vai na sua casa, a gente vai na sua comunidade, na sua calçada, na sua rua, faz um bate-papo ali íntimo, só com algumas pessoas, para a gente ouvir os problemas da comunidade, ouvir os problemas das pessoas, anotar os encaminhamentos para que essa construção coletiva aconteça. Eu tenho ideias que são do serviço público, da segurança pública, eu tenho minha experiência, mas o meu objetivo é construir ideias que façam sentido para as pessoas. Então, a gente quer construir uma gestão coletiva, trazendo a realidade e as soluções que as próprias pessoas imaginam para elas. Chama a delegada, minha gente, que a delegada está chegando. Valeu, um abraço, galera.